Desafios, reflexões e a plenitude que só o mar pode oferecer. Aos 24 anos, a bordo de um veleiro de apenas 8 metros, de nome Sardinha, a arquiteta naval Tamara Klink saiu da França e atravessou o Oceano Atlântico. Percorreu cerca de 9.000 quilômetros da França até chegar à costa brasileira. Foram muitos dias, eu tive a chance de fazer algumas paradas ao longo do caminho, inclusive para terminar meus estudos, porque eu estava fazendo faculdade, terminando a faculdade ao longo da viagem. A viagem toda levou 5 meses, divididos em duas estações. Foi bem divertido, foram 3 meses para vir da França até Recife, depois mais 3 semanas para vir do Recife até aqui Rio de Janeiro. A aventura da velejadora Tamara Klink, primeira brasileira a cruzar sozinha o Oceano Atlântico, é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. Você acaba de assistir um trecho da reportagem que vale conferir inteira. E veja também quais as consequências para a saúde humana e para o meio ambiente se for aprovado no Senado o chamado PL do veneno, que libera o uso de um número ainda maior de agrotóxicos. E a permacultora Andréia Pesek ensina a transformar o gramado de casa em um jardim agroecológico cheio de vida. Organizações socioambientais, personalidades ligadas à gastronomia e comunidade científica se mobilizam para evitar a aprovação do chamado PL do veneno no Senado. O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados torna ainda mais fácil a liberação e o uso de agrotóxicos no Brasil, um dos países que mais consome pesticidas. O Diagnóstico, documentário dirigido por Beto Novaes, exibido no portal da Fiocruz, conta a história da agricultora Lídia Prado. Aos 9 anos, ela começou a trabalhar com a família na lavoura de fumo, no interior do Paraná. Décadas de exposição aos agrotóxicos levaram a uma intoxicação crônica, atestada por uma junta médica em 2010. 5 anos depois, a situação se agravou e ela teve que se aposentar por invalidez. Numa cadeira de rodas, Lídia depende da família para tudo. Dor de cabeça, diarreia, vômito, coisas que não eram muito simples, assim, alucinações. Eu só não sei o quanto isso dói, sabe? O quanto é triste, o quanto é difícil de lidar. A ambientalista Miriam Prochnow, uma das fundadoras da Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida em Santa Catarina, realizou várias campanhas para alertar sobre os riscos da contaminação. Em 87, a APREMAVE fez uma pesquisa sobre o tema no município de Ibirama. Foram feitos exames de sangue em várias comunidades, né? As comunidades que trabalhavam com a plantação na época de fumo apresentavam 98% de contaminação das pessoas, inclusive de crianças. Cientistas dizem que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. Fabricantes e alguns produtores contestam, alegando que a área para a agricultura no país é muito extensa e que as lavouras produzem várias colheitas por ano, o que justificaria o uso. Mas os especialistas alertam que as substâncias não são seguras para a saúde dos seres vivos. E entre eles estamos nós, humanos. 1/3 dos agrotóxicos mais vendidos no Brasil são proibidos na União Europeia. Isso é muito grave. Isso tem feito com que a cada 2 dias uma pessoa morra no Brasil intoxicada com agrotóxicos. 20% da população intoxicada por agrotóxicos no Brasil são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Isso é um infanticídio. Nós tivemos nos últimos 10 anos 500 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil. A população mais informada, mais rica e privilegiada não compra certos produtos, compra o orgânico. O orgânico cresceu muito no Brasil, mas ele ainda não é acessível para a maior parte da população, principalmente os menos privilegiados. E isso também é um outro aspecto bastante relevante, porque a gente distribui de forma desigual o dano, né?
Só nos 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro foram liberadas 967 substâncias. Em 2021, 552. Entre elas, algumas consideradas tóxicas para a saúde humana e outras altamente perigosas para o meio ambiente. Foram mais de 4.000 novos pesticidas de 2000 para cá. Em março de 2022, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 6299, mais conhecido como PL do Veneno. Ao flexibilizar regras para aprovação de pesticidas e centralizar decisões no Ministério da Agricultura, ele tira poder da Anvisa e do IBAMA. O PL ainda será apreciado no Senado. Não há ganho econômico algum que justifique a aprovação de uma lei como essa. Conhecida pelas belas praias, a ilha de Santa Catarina, onde fica a capital Florianópolis, foi declarada zona livre de agrotóxicos, proibindo o uso e o armazenamento, depois que estudos mostraram alta concentração nas águas e nos alimentos. O uso de agrotóxicos para, especialmente, a risicultura, o arroz, tem sido destruidor, que vai parar em rios e no mar, e a gente pouco está olhando para essa destruição silenciosa que tem trazido esses produtos químicos sintéticos usados na agricultura, os agrotóxicos, né? A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida é uma das que tentam chamar a atenção para o problema desde 2017. No Brasil, muitos grupos têm pedido a aplicação do princípio da precaução. Se há dúvidas sobre os danos que podem ser causados por uma substância, não se autoriza o uso dela. No mínimo, nosso legislador ou formulador de política pública no Brasil deveria considerar a ciência que já foi acumulada em outros países e evitar cometer um erro de autorizar substâncias tóxicas que causam câncer, entre outras coisas, mas algumas são mutagênicas, outras são teratogênicas, então toda sorte de impacto indesejável para a sociedade brasileira. Eu não quero que no Brasil a gente tenha um resíduo de malationa 400 vezes maior no meu feijão do que um europeu tem no feijão dele. Eu não quero ter um resíduo de glifosato 5.000 vezes maior na minha água potável no Brasil do que um europeu tem na água potável. Então, a ideia é que a gente possa construir uma legislação internacional para agrotóxicos, estabelecendo os mesmos padrões de substâncias, limites, resíduos e formas de aplicar. Nós temos que dar escala para a agroecologia, nós temos que valorizar a agricultura familiar, nós temos um grande potencial de fazer agricultura urbana, nós precisamos, inclusive, olhar para a agricultura para que ela seja regenerativa e nós precisamos plantar árvores, nós precisamos restaurar nossos ecossistemas. Agora, as principais notícias socioambientais da semana. O governo de Minas Gerais aprovou licença ambiental para mineração na Serra do Curral, símbolo de Belo Horizonte. O projeto prevê a extração de 31 milhões de toneladas de minério de ferro em 13 anos. Ambientalistas afirmam que a destruição da área verde de 100 hectares, parte em área de preservação, impacta espécies ameaçadas de animais e plantas e nascentes de água. A Prefeitura da capital e o Ministério Público entraram na Justiça para barrar a liberação. Cadê os Yanomami? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil lançou campanha pedindo a apuração do caso de estupro e morte de uma menina de 12 anos e o desaparecimento de um menino de 3. Uma aldeia foi incendiada e os indígenas que denunciaram o caso sumiram. O Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, pediu investigações. A Polícia Federal declarou não ter encontrado indício dos crimes relatados por testemunhas, mas informou que vai instalar uma base para fiscalização na terra indígena, localizada em Roraima. E afirmou ter prendido um dos garimpeiros procurado pela Justiça por ter participado do massacre Yanomami de Hashimu. Em 1993, eles mataram indígenas, incluindo mulheres e até um bebê. Eliésio Monteiro Nege estaria na rodoviária de Boa Vista.
Em 2006, o episódio foi considerado crime de genocídio pelo Superior Tribunal de Justiça. Já a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou 2 requerimentos para que parlamentares acompanhem o caso. Para que haja o encaminhamento por parte aqui do parlamento em relação a essa violência que o povo Yanomami vem crescendo diante de tamanha violência do garimpo ilegal. Emergência climática. A Índia enfrenta uma das maiores ondas de calor da história. A temperatura ultrapassou a média e bateu os 45 graus Celsius em março. Há registro de incêndios e falta de água e energia em algumas regiões. O forte calor prejudica a agricultura. Este fazendeiro usou mais de 5.600 saris, tradicional vestimenta das mulheres, para manter as uvas na sombra. O fotógrafo brasileiro Lalo de Almeida, que há mais de uma década fotografa a Amazônia, recebe no final de maio, em Amsterdã, na Holanda, o World Press Photo, equivalente ao Oscar da fotografia. Ele falou sobre motivação, em entrevista ao diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva. Qual você diria que é a sua lição ou seu conselho para os jovens que estão querendo fotografar e que admiram essa sua geração de grandes fotógrafos de nível mundial? É você fotografar alguma coisa que realmente te interesse de verdade, Eu acho que quem conseguiu fazer algum trabalho consistente ao longo da carreira e tal, são essas pessoas que procuraram alguma história que realmente tinham algum envolvimento, encontrar coisas que te comovam, que mexam com você. Que é o único jeito de você fazer um bom trabalho é isso, é você se aprofundar nas histórias. Hoje a questão técnica não é um problema mais, né? Assim, os equipamentos são muito bons, são muito mais acessíveis, até os celulares fazem umas coisas incríveis. Então, eu acho que a questão é isso, é mais esse envolvimento real com a fotografia, esse envolvimento visceral com as histórias, com a fotografia. Eu acho que o caminho é esse. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Como transformar um gramado de casa em um belo jardim agroecológico que atrai pássaros e produz alimentos saudáveis para a família. Um pequeno gramado no quintal de casa pode ser transformado em um lugar cheio de vida. A permacultora Andréia Pesek mostra como criar um jardim agroecológico. Ele atrai pássaros e insetos polinizadores e ainda enriquece a alimentação da família. Envolvida pela floresta, a casa fica na Granja Viana, bairro comum a vários municípios da Grande São Paulo. A rua do condomínio, sem saída, é tranquila, tem até riozinho na frente. Nos fundos, à sombra da embaúba e ao som das maritacas, a arquiteta e permacultora Andréia Pesek cuida do jardim agroecológico, construído em parceria com a própria natureza. A beleza dele se revela a partir do olhar atento aos detalhes. As helicônias oferecem seiva como alimento para pássaros como o bem-te-vi. Na água limpa, vicejam plantas. Fungos crescem em troncos que pouco a pouco vão se decompondo. Saguis são bem-vindos e trazem a família para compartilhar o lanche. Olha, aqui vem de tudo que é bichinho, vem. Muita abelha nativa, muitas espécies de abelha nativa. Vem todo tipo de bichinho que eu nem sei o nome, besourinho, joaninha, desde os insetos, que são muito importantes da gente cuidar deles, né? Aí também vem macaquinho, saruê, vem tucano, tudo que é passarinho. Quando a família chegou, há cerca de 5 anos, não era assim. Olha só as fotos. Andréia, a jardineira agroecológica, aparece cavando o futuro lago, onde antes havia apenas grama. Eu tirei todos os canos de drenagem, toda a grama,
fiz composteira e cobri o solo com todas as podas e folhas. Isso já foi criando vida no solo. Toda a água do telhado eu capto, conduzo para uma cisterna de 3.000 litros e temos um lago de chuva também, um lago que atrai biodiversidade, cria microclima. Então, todas as sementes que estavam adormecidas ali embaixo daquela grama e que o vento traz, os passarinhos trazem, encontram oportunidade de prosperar. De um gramado esturricado, hoje a gente tem aqui mais de 300 espécies de plantas. Eu plantei mais ou menos umas 150 plantas e mais ou menos umas 150 vieram sozinhas. Criatividade não falta aqui no jardim. Esta piscina infantil foi adaptada para se transformar num criadouro de uma espécie muito especial. Primeiro a gente vê aqui que tem plantas macrófitas. Essas plantas fazem uma filtragem da água. A água fica limpinha e é por isso que por baixo delas está cheio de girinos, que vão se transformar nos sapos, que tem uma função muito especial nesse jardim. Os sapos, eles são animais incríveis e eles limpam o ambiente e promovem muito esse equilíbrio natural que a gente está falando. Então, por exemplo, se tem lesma, o sapo come. Se tem barata, o sapo come. Tem larva de mosquito, o girino come. Então, ele está sempre trabalhando ali para limpar. Andréia afirma que o jardim, onde não entra veneno ou fertilizante químico, porque tudo cresce em equilíbrio, quer ser floresta. Assim como a embaúba, outras árvores tiveram sementes trazidas por animais. O fumo bravo, por exemplo, atrai formigas que foram picotar as folhas dele, poupando as do manjericão, uma das espécies comestíveis, plantada ao lado da pimenta biquinho. A regeneração é basicamente permitir, criar condições para que a natureza, né, se manifeste e aconteça. A gente está muito acostumado com os jardins ornamentais, né? Uma planta bonita desse lado, outra planta. E quando a gente permite que o jardim que seja uma conversa e não uma imposição, o nosso trabalho no jardim, essa alma dele surge, essa alma dele se manifesta. A arquiteta, que integra o grupo de permacultores urbanos, já se dedicou em grupo à revitalização de espaços públicos urbanos, como a Praça da Nascente, no bairro da Pompeia, capital paulista. Hoje, dá cursos online para ensinar a criar os jardins agroecológicos e afirma que é simples aprender. Diante do desafio imposto pela emergência climática que estamos vivendo, a ideia é inspirar outras pessoas a transformarem quintais ou até pequenas varandas de apartamentos. Nós, como cidadãos comuns, a gente pode fazer, mesmo que seja em pequena escala, uma grande diferença. Porque se a gente faz um jardim assim aqui, outro ali, outro ali, outro ali, vai criando corredores para esses bichos poderem habitar, para eles poderem polinizar. E se cada casa conseguir infiltrar a água da chuva, com certeza vai beneficiar nossos lençóis freáticos, vai aumentar as nossas nascentes. Conviver com a sabedoria das plantas, a sabedoria do solo, a sabedoria da água, vai te transformando, né? Vai te dando também muita certeza de que esse é o caminho, né? E já já a gente volta para ver aqui no Repórter Eco. Uma conversa com a jovem navegadora Tamara Klink, a primeira brasileira a cruzar sozinha o Oceano Atlântico. A jovem Tamara Klink, filha do navegador Amir Klink,
cruzou o Oceano Atlântico sozinha a bordo de um veleiro. Foi a primeira brasileira a encarar a aventura. Ela chama atenção para os impactos das nossas ações sobre os mares do planeta e convida a respeitar todas as formas de vida que estão ali. Desafios, reflexões e a plenitude que só o mar pode oferecer. Aos 24 anos, a bordo de um veleiro de apenas 8 metros, de nome Sardinha, a arquiteta naval Tamara Klink saiu da França e atravessou o Oceano Atlântico. Percorreu cerca de 9.000 quilômetros da França até chegar à costa brasileira. Foram muitos dias, eu tive a chance de fazer algumas paradas ao longo do caminho, inclusive para terminar meus estudos, porque eu estava fazendo faculdade, terminando a faculdade ao longo da viagem. A viagem toda levou 5 meses, divididos em duas estações. Foi bem divertido, foram 3 meses para vir da França até Recife, depois mais 3 semanas para vir do Recife até aqui Rio de Janeiro. A empreitada, sonhada desde criança, rendeu a Tamara o título de brasileira mais jovem a cruzar o Atlântico sozinha. Eu sei que eu só consegui fazer a minha viagem em solitário, porque eu não estava sozinha, porque eu tive o apoio de muitas pessoas ao longo de todo o caminho. Então, eu só pude fazer essa viagem para o antigo dono, Yurra, topou me vender o barco pelo preço de uma bike. Então foi muito graças a essas pessoas, né, que me apoiaram no início, que acreditaram em mim mais do que eu pude começar a viagem e pude conseguir em frente. Tamara é filha do velejador Amir Klink e aprendeu desde cedo a amar e respeitar os oceanos. Você não está o tempo todo ensinando muitas lições. Acho que uma delas é entender o mar como um caminho para qualquer outro pedaço de terra que existe. Às vezes a gente que mora em terra, às vezes longe do mar, se esquece que esse oceano está conectado com o resto do planeta todo. O oceano ele é um só, então que nossas ações, reflexos das nossas ações aqui, ele impacta toda a massa de água e toda a terra que existe. A água que aqui a gente está olhando, que nos cerca aqui, e o que cai de óleo, o que cai de plástico, e aqui pode chegar em qualquer lugar do planeta. E foi em alto mar que a arquiteta pôde ver de perto o problema ambiental que já atinge todos os pontos dos ecossistemas marinhos. Houve vezes em que eu tive que pular na água em solitário, amarrada ao meu barco, para tirar rede de pesca da minha quilha. Os animais que encontram isso, eles podem acabar morrendo por conta disso. E isso atrapalha não só a navegação, mas toda a existência da vida na água e na terra. Mas a beleza ainda parece capaz de superar os impactos gerados pela ação humana. E da travessia solitária surgiram agradáveis companhias. De vez em quando eu acordava com um barulho estranho. No começo eu achei que fosse um barulho de um vazamento de alguma coisa, um som meio... E aos poucos eu fui percebendo que toda vez que eu ouvia esse barulho, quando eu saía do barco haviam golfinhos. Nem sabia que dava para ouvir os golfinhos de dentro do barco. Foi uma feliz surpresa e passaram a ser encontros quase que cotidianos, né? Com esses mamíferos que ficam no mar. Foi muito feliz, vi vários tipos de aves diferentes, né? Senti falta da minha mãe, que estava sempre carregando um guia de aves, porque muitas vezes eu queria identificar essas espécies. As experiências e os desafios da viagem trouxeram amadurecimento e lições importantes, transformados em poesias, desenhos, vídeos e textos, e compartilhados por Tamara Klink em livros e no seu canal do YouTube. Foi bem legal, me mostrou que eu podia ir muito mais longe do que eu pensava e que não era a minha força física ou o fato de ser homem ou mulher, jovem ou velha que me impediria de ir para onde eu gostaria. Desfrutar a imensidão dos mares e oceanos, navegar por sonhos, medos e surpresas. A natureza ensina a todo momento. Compreender as sutilezas, relações
E a maneira como tudo se conecta perfeitamente é nos enxergar como parte desses sistemas dos quais dependemos para sobreviver. E com o entusiasmo e o brilho no olhar da Tamara Klink, a gente encerra o Repórter Eco de hoje, lembrando que a vida surgiu nos oceanos e merece ser respeitada. A gente volta no próximo programa com as informações socioambientais mais importantes, selecionadas especialmente para você.